Está no ar Reconectar Cast. Eu sou Vivian Mello, advogada, taróloga, e antes de mais nada eu peço para você já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, envia esse episódio para o maior número de pessoas. Ah, e agora a gente também está no Spotify. Então, se você quiser vir ouvir o nosso episódio, nosso programa, dirigindo, fazendo as suas tarefas, já corre e se inscreve. Eu quero dizer que o episódio de hoje eu estou num misto de alegria e tristeza. Esse é o nosso 10º episódio e o último episódio da primeira temporada. Sim, nós estamos fechando um ciclo e já tá me batendo aquela saudade para o ano que vem a gente iniciar a nossa 2ª temporada. E aí, Joyce, como é que você tá se sentindo com essa jornada? Ai, gente, sejam bem-vindos. Se você não me conhece, sou Joyce Vieira, terapeuta energético, oraculista, professora de tarô, astróloga e muito mais. E agora também podcaster, olha só. Essa foi a nossa primeira temporada. E minha parceira que assumiu comigo essa ideia, fechou meu fechamento. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz com todas as pessoas que a gente recebeu aqui, os temas que a gente pôde trazer. Eu tô muito grata mesmo por essa audiência também, por você que se inscreveu no nosso canal. A partir de agora a gente vai continuar soltando vários conteúdos, não nos abandone. Mas novos episódios agora, só 2025. Nos aguardem. Agora, Joyce, qual que é o tema de hoje? Do que a gente vai falar para finalizar esse episódio assim com chave de ouro? Olha, dessa temporada, quando eu tinha só a ideia, quando isso daqui era só um sonho, esse era um dos primeiros temas que eu sempre quis abordar. E agora encontramos o convidado ou convidada perfeita, você já vai conhecer. Mas por que isso me atrai tanto? Você já se pegou pensando se é possível a gente passar por essa existência sem nunca vivenciar um trauma? Você que é mãe, tenta poupar seus filhos a todo custo de qualquer tipo de sofrimento? Você pensa que é possível a gente passar assim, a passeio, de uma forma suave, leve por essa encarnação? Nossa convidada de hoje vai responder isso e muito mais. Pois é, então vamos falar sobre trauma com ela. Joy Mello, ela é terapeuta holística integrativa. Uma das especialidades delas é registros acásticos. Calma que a gente já vai explicar para você o que é isso. E ela também faz parte do Clã Místico, nosso patrocinador que a gente conversa sempre e fala tanto para vocês, que a gente trouxe aqui hoje algumas velas também para vocês conhecerem. Ela também faz parte do Clã Místico como terapeuta. Temos aqui Joy Mello, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui, viu? Mas eu quero dizer que muito amiga vocês são, né? Oxe, porque... Uai, eu fiquei aqui com a responsabilidade de encerrar esse ciclo, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Eu não garanto a terapeuta, mas o tema é bom, tá, gente? Agora eu tenho uma dica pra quem tá em casa. Pega essa dica já da terapeuta, porque a gente não entra no negócio pra perder. Lógico. Faça como eu. Venha num podcast que tem outra terapeuta. O que eu não souber, eu faço o quê? Com o mesmo nome que o meu, Joyce. Então, é mesmo, porque o universo, como diz a Vivian, não brinca em serviço. Exato, Colocou duas Joyces terapeuta na vida dela. Será que você precisa de terapia, amiga? Eu não sei, eu tenho dúvida se é um karma ou dharma. Tem uma... É um dharma, sim, que é isso? Tô brincando, viu, gente? Mas eu tô feliz. E pra vocês não ficarem aí confusos com essa coisa de Joyce de um lado, Joyce de outro, principalmente pra quem estiver ouvindo aqui pelo Spotify, a gente vai organizar, então, a Joyce do meu lado, Joyce loira, vai ser Joyce. E a convidada, nós vamos aqui chamar ela de Joy, porque é assim que ela aparece aí nas redes sociais. Sim. E agora eu também gostaria de agradecer a sua vinda. Eu tava pensando, se eu faço parte da Clã Místico, Aqui como é que vai tá. ser? Gostei muito. A gente- Eu acho justo. Como a gente fala de espiritualidade Mostra na aqui, ó. prática, falamos sobre espiritualidade na prática e precisa ter fé. Sim, muito. E aqui também é Olha que maravilhoso. outro presentinho. Deixa eu ver.
Aí sim, hein? Aí sim, 2 meses de vibe semanal. Eu adoro a vibe semanal. Vou deixar aqui. Nossa, obrigada. Para meninas, você que não obrigada mesmo. conhece, Vibe Semanal é um programa onde você recebe toda segunda-feira o planejamento da sua semana de acordo com o oráculo e também com o céu. Eu falo para você sobre o céu da semana e a carta de cada dia, de segunda a domingo, e ainda aplico um tratamento energético nos desafios que se apresentam na semana. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora. E vamos começar? Bora? Vamos lá. Que aqui, ó, o universo conspira a seu favor. Gostei. Gostei disso. Então, bora lá. Como diz aqui a Joyce, se estamos na Terra, uma notícia é que não tem como passar pela essa Terra sem passar por um trauma. Tá na Terra, em algum momento, em alguma vida, você vai passar por essa questão do trauma. A boa notícia é que tem solução, tem como arrumar, tem como ajustar, não é isso? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas antes, vamos entender primeiro o que é trauma que a gente ouve tanto falar por aí. Bom, o trauma é um forte impacto emocional de uma situação que a pessoa passou e foi demais para ela. Pensa que você, deixei meu celular aqui para fazer esse exemplo. Pensa que você tem um celular e sabe quando você quer colocar um arquivo muito grande que não cabe no celular, que não tem memória o celular para aquilo. Quando você baixa esse arquivo, você consegue fazer o download, como que o celular fica? Fica lento, né? O funcionamento, né? Às vezes, dependendo do que você baixou, todo o funcionamento do celular é prejudicado. Então, o trauma é exatamente isso. Pensa que quando a gente passa uma situação que a gente não consegue digerir, uma situação intensa, que a gente não consegue assimilar, sabe? Que é muito difícil, aí gera o trauma. Na verdade, é uma reação interna, né? E os danos vêm. E ninguém vai sair daqui sem eles, tá, gente? Não tem como, sem ter passado por algum trauma. Porque em algum momento da vida, a gente passa por algo que testa a nossa fé. a nossa fé. É mais ou menos isso. Mas você pode dar para o nosso público exemplos de trauma para ficar assim mais didático? Sim, posso dar exemplo e posso... Vamos dar exemplo da vida real e exemplo que não é da vida real. Pensa num prato de comida muito grande que você digeriu. Sabe quando você termina e você fala, não dá, não tá cabendo. Ou pensa numa ferida que não cicatriza. Não cicatriza, não cicatriza. E é interessante porque a palavra trauma, que é uma palavra grega, significa ferida. Então, vamos trazer um exemplo bem prático. Vamos supor que vocês duas caíram. Vocês caíram do mesmo andar, o mesmo tombo, a mesma coisa. A Joyce saiu tranquilamente. A Vívia, ela não conseguiu. Ela caiu, ela se machucou, ela fez ali a ferida e aquela ferida só cresce. Só que qual é a questão? Ela pode ter a consciência disso ou não. Então, você está dizendo para gente que trauma é variável de acordo com quem sofre, Com né? quem sofre. De acordo com a ferramenta interna que a pessoa tem para lidar. Exatamente. Às vezes, a programação daquela pessoa não está preparada para aquilo. Cada pessoa é totalmente diferente. Então, depende muito. E aí, você pediu exemplo, um acidente de carro grave que você passou ou, de repente, você perdeu algum ente querido, relações abusivas, traumas sexuais, né? Abusos sexuais. Eu não sei você, mas num consultório chegam muitas mulheres, principalmente mulheres, com essa questão de abuso sexual. Muitas, muitas, muitas. Bullying, também eu tenho atendido bastante adolescentes com bullying. Adolescentes que tentaram tirar a vida porque passaram bullying na escola. É muito sério. Essa realidade do abuso, ela é uma realidade da sociedade, né? Ela não chega só num ambiente terapêutico, mas na minha profissão, que é o direito de família, enfim, o direito em si, é recorrente a gente deparar com isso. E aí não dá para perder a oportunidade de um programa como esse, de chamar a atenção para essa questão do abuso, no sentido de dar coragem de denunciar. Mais uma vez, a coragem de denunciar. Porque a vítima, ela sente muito medo, ela sente muita vergonha, ela sente muita culpa, de modo que isso às vezes demora muito tempo para ela conseguir romper esse ciclo de abuso, para ela conseguir falar e para denunciar, então, ainda mais demorado. E aí a gente ouve muitas vezes aquela conversa, talvez por não entender a questão do trauma. Por que demorou tanto?
Nossa, se tá falando agora é porque não deve ter sido verdade. A gente não escuta isso. E essa é o tipo de informação, é o tipo de fala superficial e rasa que a gente tem por não entender profundamente o forte impacto emocional que causa um trauma. Um abuso, gente, ele te quebra no meio. Muito provavelmente a forma como você enxerga a vida, ela vai ressignificar a forma como você se enxerga oriundo desse trauma que a gente tá trazendo aqui. Essa vergonha e essa culpa, elas colam no trauma porque a vítima ela costuma ficar revivendo o trauma. E muitas vezes se culpando dizendo assim: "Poxa, será que eu não dei causa? Será que é porque eu não estava com uma saia curta? Será que é porque eu entrei ali?" Olha o absurdo, a gente ainda tem essa fala porque a sociedade também tem uma tendência de culpabilizar a vítima. Então a gente percebe que o tema que a gente está colocando aqui, ele tem muitas camadas. A gente já falou de trauma, falamos de vergonha, estamos falando de culpa. Então, denuncie, gente. Eu sei que às vezes é muito difícil e acho que pegamos um gancho no sentido de por que a gente vai ter um profissional para isso, terapeutas e profissionais, advogados, para poder ajudar a pessoa a entender todos esses sentimentos e romper com esse ciclo, porque muitas vezes você nem sabe quando a gente fala, sei lá, uma violência psicológica, talvez a gente pode dizer com trauma, a pessoa te agredindo, te xingando, te manipulando, só que a pessoa não percebe que aquilo, ela não tem consciência de que aquilo é um trauma, de que aquilo é abusivo. Sim, e essa questão do abuso, quando a pessoa lembra. Sim, porque você apaga, né? Não falando como terapeuta agora, mas eu tive traumas de infância que eu não lembrava. E aquela situação foi tão, como você falou, se a pessoa lembra ali na hora, aquilo quebra a pessoa vai ruir com aquilo. Então, o próprio inconsciente, ele vai bloquear. É uma defesa, É uma defesa. Só que a grande questão é, igual eu falei da ferida, aquilo continua reverberando. Então, eu tinha vários sintomas, várias consequências daquele trauma, mas não lembrava do que tinha passado, né? E aí eu fui descobrir com a terapia, enfim, isso tomava uma consequência na minha vida enorme e eu não sabia. Então, essa questão de denunciar é importante, mas às vezes a pessoa ela não vai denunciar rápido, porque é tão chocante aquilo para ela, é tão difícil, parece brincadeira o que eu vou dizer, mas tem mulheres e crianças que demoram até para entender o que aconteceu. Às vezes um toque, né? Você fala, gente, mas será que isso aconteceu mesmo? Até a gente conseguir processar aquilo, tem horas que é tão te abala tanto que você finge mesmo que não aconteceu. É a negação. E aí... Mas às vezes você encapsula mesmo, né? Você encapsula aquilo, mas a sua alma, ela sabe. E aquilo tá... Ela sabe e ela te avisa. Por isso que eu falo, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você tá sentindo angústia, se alguma coisa na tua vida não tá andando, começa a olhar para isso. Porque são sinais que a tua alma, que a tua vida traz para dizer, aqui precisa olhar. Então, o que eu sentia trazer no meu exemplo? Uma forte angústia. E isso ia crescendo, até que momento eu falei, não consigo mais viver com isso. Atrapalhava o meu serviço, eu estava aqui conversando com vocês daqui a pouco, e eu fui entender o que tinha acontecido. E eu não era uma pessoa nova nisso, né? Eu já tinha passado por psicólogo, nem era terapeuta na época, enfim. Mas aquilo é um sinal, então presta atenção. É que a gente a gente vai colocando de lado, né, o que a gente vai sentindo. É tudo tão corrido, é tudo tão que a gente não quer olhar muitas vezes. No caso de trauma de infância, né, acho importante a gente falar isso para quem tá ouvindo, porque no trauma de infância, principalmente com o abuso sexual, o abuso, ele é confundindo com prazer, porque o nosso corpo, ele tem como se fosse botões, lugares que você toca e sente prazer. Mas uma criança não vai ter dado essa permissão para a pessoa tocar, só que ela é uma pessoa vulnerável, né? Então, no caso, o cuidador, que na maior parte das vezes é alguém muito próximo que está dentro de casa, tem o contato com essa criança, tem esse abuso, que nem sempre é um estupro, às vezes é uma passada de mão no banho. Sabe, às vezes é uma coisa mais sutil, mas isso fica aquela marca. É natural que a criança abstraia isso
quando ela começa a crescer, entrar no começo da vida sexual ativa, ela pode ali começar a manifestar alguns bloqueios, ou mesmo sentir culpa na hora do prazer, né? Pode ter essa dificuldade também de externalizar por conta dessa culpa associada ao prazer aí. Ela começa a pensar que foi ela que induziu de certa forma, né? Que foi o comportamento dela, enfim, o que isso acontece com as mulheres muito também, né? Então, a terapia é bem importante quando você identifica que o seu filho está com algum sinal de ansiedade, toque, Exatamente. depressão, Exatamente. está se ferindo, se machucando, né? Com dificuldade de convivência. Às vezes você leva esse adolescente ou mesmo criança para terapia porque é importante a fala. Né? Se a pessoa ela sofre um trauma e ela não fala sobre aquilo, é muito pior. A ferida Então, vai crescendo cada A vez pessoa mais, ela precisa ter um ambiente seguro para poder dizer, ó, isso aqui Sim. aconteceu, será que isso tá Sim. certo, né? Sim. Eu acho que é por aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está dizendo que sofreu traumas de infância e tal. Foi por isso que você virou terapeuta? Como foi essa jornada para você? Olha, são várias questões, né? Eu acredito que eu peguei algo que foi muito difícil para mim. A gente pode falar de um karma negativo, algo que foi muito... E resolvi transformar numa missão. Porque desde criança eu tive síndrome do pânico também. Então eu fiquei 5 anos trancada dentro de casa quando eu tinha 14 anos. E aí você vê, né? Tava tudo ali reverberando e a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então, eu sempre passei por psicólogos, por psiquiatra, eu vim entendendo, eu vim passando, eu vim estudando, E aí, em algum momento, quando eu cheguei nas terapias holísticas, porque até então eu não tinha passado nas terapias holísticas integrativas, eu entendi que esse era o meu propósito, né? Que tudo aquilo que eu passei, eu poderia transformar em algo que pudesse ajudar as pessoas. Porque, claro, você estuda para isso, mas a pessoa que viveu também, né? O meu olhar para essas coisas era muito diferente do que uma pessoa que nunca viveu nada, que nunca passou por uma angústia, que nunca passou por síndrome do pânico. Se eu estivesse num lugar e você estivesse com uma crise de pânico, se eu estivesse num cantinho, eu falava, nossa, aquela pessoa... Eu já conseguia dizer, nossa, você tá bem? Então, o meu olhar ficou um pouco mais humanizado também, sabe? Para coisas, e o que foi muito difícil para mim, na época que eu tive síndrome do pânico, não tinha internet, assim, as pessoas não falavam, então demorou muito para a gente conseguir entender o que estava acontecendo, sabe? E tinham outras questões também na minha vida que não resolviam, mesmo com a psicologia, me ajudou muito a psicologia, né, as coisas normais, Terapia né, a terapia convencional. Mas quando eu cheguei na terapia holística, foi quando me deu aquela... Pega tudo isso que você passou e ajuda outras pessoas, né? Seja uma voz dessas terapias, porque as pessoas não conhecem muito, né? Agora tá crescendo mais. São ferramentas que ajudam... Gente, foi um divisor de águas para mim. Eu comecei com cura taquiônica. A primeira vez com o Ronaldo, que veio aqui, né? Nem era terapeuta na época. E a cura taquiônica, que a gente fala que é essa energia da verdade, a primeira sessão que eu fiz... Sabe quando tira uma venda dos seus olhos? Uhum. E você diz assim, uau, eu tava completamente desalinhada do meu propósito. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu sou terapeuta holística, eu tinha uma empresa de vender calcinha e sutiã. E a cara da Joyce, tudo a ver, né? Eu tava desalinhada, eu não me encontrava nas coisas. E eu acho que tem muita gente que tá assistindo que tem esse vazio também. Você vai para um lado, vai para o outro e nada adianta. Então, na primeira sessão de cura taquiônica, eu entendi que eu vim para cá, porque a gente vai falar também de outras vidas, com essa missão de ajudar as pessoas através dessas técnicas. Então, foi por isso que eu me tornei terapeuta, né? E esse é o meu objetivo até hoje, é tentar com que as pessoas que cheguem até mim tenham uma resposta mais rápida, porque a gente sabe que as técnicas conseguem. Tenho ferramentas, vir aqui falar sobre isso para dizer, tem como você sair. Eu não tenho nenhum sintoma hoje da síndrome do pânico, eu não tomo nenhum tipo de remédio, eu não tenho crise de ansiedade, às vezes eu nem lembro que eu tive isso. E você acha que a partir da cura taquiônica que isso se curou?
Não, isso se curou antes, mas a partir da cura taquiônica, sabe quando você tem fragmentos de várias coisas que você passou? Eu já não tinha mais, né? Já tinha passado pelo psicólogo, enfim. A própria fé também ajuda muito a gente, no meu caso ajudou. Mas a cura taquiônica, ela pegou tudo e organizou, né? Já não tinha mais síndrome do pânico, mas tinha esse vazio. E sabe quando você sente que alguma coisa tá faltando? E foi na cura taquiônica que eu entendi. O que falta é você assumir o que você veio fazer aqui. Então, meu amor, bota o cropped e vamos lá. Vamos na 4ª cura taquiônica. Eu já tinha decidido fechar a empresa e já estava inscrita no curso. Aí eu pensei assim, tá, eu vou ser uma terapeuta. Qual a técnica que eu vou fazer? Vou fazer as técnicas que me salvaram, que mudaram a minha vida. Então, eu decidi fazer a cura taquiônica e as primeiras técnicas que eu fiz, todas foram técnicas que me ajudaram muito. Acho que é importante dizer que é possível aliar a terapia holística com a psicologia, a psicanálise. Sim. Aliás, seria o cenário perfeito, né? Uma coisa complementa a outra, né? E essa conversa de profissões, porque a gente também faz isso, né? A gente tem a questão da terapia e o consultório junto com a parte jurídica para a gente entender a necessidade, e isso é essa espiritualidade na prática que a gente vem desenhando para vocês e tentando demonstrar para vocês na prática esse quebra-cabeça que é uma coisa só. Era meu sonho, na época que elas têm o que eu tenho como idealização. Por quê? Na época que você está passando por algo jurídico, né? Vamos pegar o exemplo do abuso que a gente começou aqui, né? Ou um relacionamento que você quer sair dele, você muitas vezes precisa de um advogado, né? Primeiro, para você encontrar um advogado que realmente tenha escuta, né? Já é encontrando um diamante, uma agulha no palheiro, temos aqui. E na mesma sala, nós temos o quê? Uma terapeuta, né? Elas trabalham um consultório do lado do outro. Então, para você ter a coragem, às vezes, de denunciar, como ela está falando, você antes precisa de um processo terapêutico, né? Suporte, então, né? temos o mundo ideal aqui. E essa é a análise, né? Eu não consigo imaginar a advocacia, principalmente família, se lá não tiver um olhar humanizado. Não tem como, porque a pessoa chega ali na tua frente e eu precisei estudar isso, precisei mergulhar isso também, além da questão jurídica, nesse aspecto emocional, para identificar algumas coisas e muitas vezes você fala, olha, vai precisar da terapia mesmo, vai precisar do psicólogo, tá aqui do lado, vai lá fazer. Porque você entende, igual você deu exemplos, a gente falou do abuso, mas a gente pode trazer outros exemplos. Rejeição e abandono, causa trauma? Só causa. Só que a grande questão é o seguinte, quando a gente fala de trauma, a pessoa pode imaginar que é um abuso, que é alguma coisa assim, a morte de alguém, algo que, sabe, que chama a atenção. A grande questão, por exemplo, rejeição e abandono, tem gente que acha que é frescura. Sabe aquela coisa assim, meu pai foi embora, me abandonou, minha mãe foi embora, mas tem tanta gente que vive desse jeito, o vizinho, o pai dele também foi embora. E olha o que ele conseguiu, ele viveu a vida dele, enfim, tá tudo bem. Então, a grande questão é, muitas vezes você vai passar por situações que você não vai perceber e não vai ter o olhar para entender que isso pode me gerar um trauma. E você vive, não é, Joyce? Sim. Jurando de pé junto que está tudo bem. E aí você vê como é preocupante, pegando essa questão do abandono. Vamos falar do abandono paterno. Cara, os números, eles dizem que o abandono paterno está virando quase a regra no país. Ou seja, quanta gente a gente tem traumatizada? Em alguma medida. Porque muitas vezes você não vive o trauma, mas de você assistir alguém que está sendo traumatizada também interfere na sua saúde mental, né? Total, e aí a gente não tem consciência. E o resultado disso é que a gente tem adultos hoje disfuncionais, porque essa questão do abandono, ela não é de hoje. A gente tem aí, é só olhar para o lado, o número de mães solos, o número de pessoas que não tiveram aí o pai presente. Mas essa história é antiga. Quantas pessoas aí não disseram que o marido foi ali comprar cigarro e nunca mais voltou? Sim. Ninguém sabe, ninguém viu, o cara sumiu. Quantos pais ali muitas vezes moram naquela casa, mas eles não são presentes, não têm a consciência do que é ser pai. E o abandono tá ali. E aí, o que a gente vem repetindo? Se eu tenho no passado, hoje, adultos disfuncionais, se isso não muda esse cenário, eu tenho crianças que no futuro continuarão sendo pessoas
com problemas. Isso é tão grave, gente, que hoje em dia o judiciário ele tem um tipo de ação que chama para abandono afetivo. Sim. Né? E onde a pessoa vai ali pedindo uma indenização que não vai pagar, porque não tem como você precificar o amor. Né? E quando você pergunta para essa pessoa por que ela está tendo ali, ela quer simplesmente ser vista, ela quer simplesmente ser enxergada, ela quer simplesmente que alguém olhe para ela falando dessa questão desse trauma. E é tão maluco que se você olhar pelo lado contrário, gente, o judiciário é como se fosse uma coisa quase desesperada dizendo para esse pai, olha, se você não faz a sua parte, você vai ter que pagar. Como o bolso é a área mais sensível do ser humano, quem sabe esse cara vai pensar, talvez seja melhor eu cuidar do filho, porque eu vou ter que pagar uma indenização. Mas, gente, isso é a treva. Um camarada desse, ele não tem a menor noção, não é nem do que é ser pai, ele não tem noção do que é ser um ser humano. É porque educação emocional não é uma coisa que é falada. Então, as pessoas não entendem isso. Não tem consciência de que isso, né? Não tem consciência. Então, tem muita coisa que é bobagem. Bullying, é o que a gente mais ouve. Mas na minha época da escola era assim, eu tô ótima. Então, só que os tempos mudaram. Tô ótima. Não, e hoje é frescura, né? Hoje é essa geração aí, né? É que, às vezes, a pessoa sofreu um trauma lá na escola. Só que a reverberação desse trauma, por exemplo, tá ali na vida financeira. Sim. Tá na prosperidade e abundância que não vem, entendeu? Tá em outra área. Até a mesma coisa quem apanha. Porque Sim, eu sofri bullying quando era criança, porque eu era muito magra. Mas na autoestima, a gente já associa isso, né? Você já imagina que... Mas às vezes é numa área completamente diferente. E aí, quando a pessoa chega na terapia, né, Joyce? Não, eu vim aqui porque a minha empresa, aí eu chegando no Ronaldo, eu vim aqui porque a minha empresa não tá dando certo. Percebe? E aí, quando você vai começar a investigar, você começa a achar uma série de situações que você passou, que você foi ensinado que isso é bobagem, tá tudo certo, ai, que saco, tudo é trauma agora, tudo é... E a vida foi passando. Porque a gente não encaixa, né? Tá isso tudo desconectado, né? Você não encaixa. Por isso que eu disse que quando eu chego na cura taquiônica, as coisas se encaixaram para você conseguir entender a história da sua vida. Mas não é também para você ficar ali, quando a gente fala, você fala, ai, coisa chata, né? Eu tenho que ficar ali olhando para tudo isso. Não, gente, é para você resolver, é para você viver melhor. Às vezes, porque o trauma é assim, ele mexe também com a tua personalidade. Você acha que você é uma pessoa tímida. Você acha que você é uma pessoa que tem... Eu quando era criança, eu tinha muita raiva, muita agressividade. Sabe o que falavam pra mim? Ai, como essa menina é difícil, né? Ai, ela é o gênio dela, mas não era. Quando eu começo a fazer, né, a psicanálise, quando eu começo a passar por um terapeuta, enfim, quando eu começo a tratar, eu vou descobrindo, pra minha surpresa, óbvio, eu sou uma pessoa que tem a personalidade forte, mas 90% daquilo era a consequência de muitos traumas que eu tinha e não sabia. E quem estava do meu lado também não estava treinado para conseguir entender. Então você cresce como difícil, como fracassado, como uma pessoa que não tem amor próprio, entende? E não sabe o que aconteceu, entendeu? Então... Aí quando você fala, ai, que chato, né? Eu tenho que ficar olhando para isso. Mas a verdade é que quem quer pagar o preço de mergulhar em si mesmo? Porque dói. Porque é difícil. Quem quer pagar o preço de mergulhar no autoconhecimento? Às vezes você prefere ficar na zona de conforto. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. O que não é difícil? Vocês acham mesmo que estar aqui com essas duas não tem a sua dificuldade num podcast? Vocês acham que para elas, quando elas começaram, não foi difícil? Quando você foi procurar emprego, não foi difícil o seu primeiro emprego? Sim. Tudo tem o seu desafio. Só que essa é a história que você vai contar para si mesmo para não sair do lugar. Quantas vezes eu converso com a pessoa e a pessoa diz assim, mas é difícil, né? Acabou. Você já percebeu, não sei se colocou uma barreira, você, né? Ela colocou uma barreira para não sair do lugar. É difícil, sim. Eu prefiro dizer que é desafiador, assim como tudo na vida. Só que quantas coisas foram desafiadoras e você foi atrás? Porque você entendia que você precisava fazer aquilo. Porque você entendia que você precisava... Você vai atrás do emprego, você precisa sobreviver. Mas você não entende que para você não sobreviver, para você começar a viver, você precisa ter saúde emocional. Quantas pessoas eu ouço? É porque eu sou ansiosa. É porque não é normal, porque eu sou muito ansiosa, porque hoje todo mundo tá ansioso. E eu digo, é normal aonde? Qual é o momento que a gente normalizou isso, pelo amor de Deus? A ansiedade, ela faz parte, mas não... aquilo que bloqueia a sua vida, que por uma questão assim você tá... Não, gente. Tem que procurar ajuda. Só que as pessoas não vão procurar. Por quê? Pelos bloqueios, pela negação, pelo medo.
de que eu vou encontrar ali. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Mas é também uma questão de que a gente não tem esse costume. A gente vai pra academia, né? Procura médico, mas não procura o terapeuta, não cuida da mente. Não sei se não é uma costume ou se a gente tá tão no automático, porque a gente passa o dia inteiro nesse automático. E aí não vai conseguir mesmo. Você não vai parar pra olhar. Eu digo Pra costume... você ter consciência, você precisa estar em presença. Sim. E a gente tá tão... o que a gente faz o dia inteiro? Acordo, sai, lava roupa, vai pra cá. O quão conectado realmente você tá durante o dia com você, o quanto você se conectou com você e com o outro pra perceber que, de repente, uma situação que aconteceu ali, aquilo te desequilibrou. Por que me desequilibrou? O que isso tá me de desconforto? A gente nem vê. Porque a gente tá no piloto automático na vida. E quando eu digo nessa coisa do cultural, você não sabe mesmo. Eu me questionava várias vezes. Nossa, por que eu tive essa reação? Nossa, por que eu sou assim? Eu pedia nas minhas orações, eu preciso ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Mas eu não tinha ferramentas, eu não tinha consciência, eu não tinha informação, né, sobre trauma. Por isso que é importante esse episódio. Por isso que a Joyce disse, olha, eu queria desde o começo ter trazido isso. O que a gente está falando aqui impacta diretamente na tua vida, em quem você é, nas suas escolhas, no seu caminho. Na qualidade na de qualidade vida, de vida. Às vezes você está numa situação que você nem deveria estar. Só que você aceita. Quando às vezes eu tô ali pegando um cafezinho na sala da Vívia e tô escutando algumas coisas, digo, olha a situação que essa pessoa está. Sabe? Então, é um desafio. E você só vai conseguir ter uma qualidade de vida com a saúde emocional. Não tem jeito. Né? Principalmente nesse ritmo acelerado que a gente vive. Você está destruindo a sua vida a cada dia e não consegue perceber. Hoje tem a internet. Quando eu achei lá atrás, nós já se perguntou da síndrome do pânico, enfim, que eu começava a ler alguma coisinha sobre isso, foram programas, na época não tinha podcast, mas foram temas como esse, que estava ali no escrito, que estava num site, que me ajudaram, porque às vezes não tinha nem dinheiro para fazer terapia, não sabia o que era. Então, isso ia me trazendo um pouquinho de consciência. Nossa, existe isso. Nossa, meu pai fez isso. Não precisa nem o pai ter ido embora. O pai fez isso, me causou tal coisa. Então, aí você vai aos pouquinhos alimentando a sua consciência. Gente, tem muita gente que nunca ouviu falar de terapia. Nunca fez, não sabe nem o que é. Aí você tem aquelas pessoas, às vezes, que são muito inteligentes, que você fala, nossa, eu fiz isso, fiz aquele curso, fiz tal, mas eu não tenho inteligência emocional, não tenho saúde emocional, e aí a vida não anda, porque aí você tá cheio de traumas e crenças. E aí eu te pergunto, qual a diferença entre trauma e crença? Tem diferença? Claro. Não é só isso, mas a crença pode ser um resultado de um trauma. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, lá vai. Uma mulher foi traída. 1, 2 vezes. Ela ficou com aquele trauma, aquilo mexeu muito com a vida dela. Qual a crença que ela vai ter? Porque a crença é aquilo que você acredita, que você tem como verdade. Qual a crença que você tem? Homem tudo igual. Vai, pronto. Nenhum homem presta. Ou tem um dedo podre, não é isso? Eu tenho um dedo podre. E é sendo assim, porque homem é assim mesmo, né? E você acredita naquilo. E aí, e essa é a grande cilada. Porque o universo trabalha para confirmar as suas crenças. Retraumatiza. Né? Exatamente. Se você cria a sua realidade, se você acredita, e esse é o teu filtro, se você acredita que todo homem é igual logo, você vai atrair outro homem igual. Entende? E aí você vai ficar nesse looping até você se trabalhar e entender que tem bilhões e milhões de homens no mundo. Não é possível, né, que todos sejam iguais. Então, é diferente sim. Só que a crença, ela é o que você acredita. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Aquilo que você ouviu, aquilo que você vivenciou, né, aquilo que você aprendeu, são as suas convicções. Só que ela pode ser negativa ou positiva. Que a gente, hoje todo mundo fala, né? A crença limitante, a crença limitante, a crença limitante. Que é assim, você aprendeu de um jeito. Aquela é a sua convicção. Pronto. Não há, sabe, desculpa a palavra, burro quando empaca. A gente acaba sendo um resultado das nossas memórias, né? Das sem perceber, nossas crenças. Das nossas crenças. O que você acredita se manifesta. Se manifesta. O que você acredita né? Exatamente. E engraçado, você trouxe essa questão da memória. O trauma, ele deixa essas memórias, né? De dor, memórias de abandono, memórias de rejeição. E aí, a gente pode generalizar para ficar mais fácil o entendimento. Tem 2 formas de você viver. Ou pelas memórias, e aí vai criando crença, né? Ou pela tua essência. Como que eu estava vivendo? Pelas minhas memórias. Por isso que eu estava desalinhada. E isso é muito grave. É como se você colocasse um óculos
E você só enxerga a vida na perspectiva daquele óculos. Essa é a grande questão. As suas escolhas vêm pelas tuas crenças, vai pelas memórias. Então, será que você... Aí fica uma pergunta para você que está assistindo. Será que você está vivendo com a tua essência, com aquilo que é divino para você aqui, com aquilo que realmente é o teu propósito? Ou você está vivendo pelas suas crenças, as suas memórias de dor, de abandono, as suas crenças limitantes estão fazendo com que você escolha a vida que você tem hoje. Quando a gente tá... Vou pegar esse gancho para explicar para vocês, até mesmo a palavra reconectar, né? Que abrange tanta coisa. Mas como o episódio hoje está falando de trauma, quando a gente é traumatizado, ali logo na infância... essa é uma das consequências, você viver longe da sua originalidade e autenticidade. Então, você nasce sabendo aquilo que você veio fazer, você nasce de acordo... Pega essa criança que tem aí na sua casa, se você não tem dentro da sua casa, na sua família, a criança ela é feliz, ela sabe o que ela está fazendo, aonde ela quer chegar e ela não tem medo de ser ela mesma, a personalidade dela tá ali pulsante. E vão acontecendo as repressões. De acordo com o que aquela criança ouve, do que tá errado, né? Então, menina fecha essa perna, menino não pode brincar de boneca e assim por diante, né? A criança, para ser amada, vai se adequando e se desconectando da essência para agradar os adultos que estão em volta. Geralmente, pai e mãe são os cuidadores. Eu preciso ser amada, né? A criança só quer ser amada. Ela só quer seu tempo, atenção e amor, né? Então, ela faz de tudo para conquistar o amor de quem cuida dela, o amor daquela família. Se ela precisa abrir mão do que ela tem como essência, daquilo que ela nasceu, aquela nata, aquele suco divino que tem dentro dela, ela vai se esvaziando daquilo para agradar quem está em volta e ser amada. Aí já é gerado um trauma e uma dependência emocional também, né? Vocês perceberam que o outro programa foi sobre propósito, né? Com a Bianca maravilhosa. Eu não sei se foi proposital, mas vocês perceberam que um tema integra o outro, integra né? o outro, e Sim. talvez por isso que não foi feito lá no começo, porque o universo conspira a seu favor, tá aqui, né? Vocês perceberam que uma coisa integra a outra? Porque Sim. quando a gente fala de propósito é o porquê e o pra quê que você faz qualquer coisa que você escolhe na sua vida. Mas eu imagino que vocês estavam também falando desse propósito, dessa essência divina. Sim. E com os traumas, dependendo do que você passou, como a Joyce falou, você está muito distante do seu propósito, que foi o que aconteceu comigo. Então, é fundamental, e aí, eu não sei você, Joyce, mas quando as pessoas vão passar no consultório, eu faço questão de trazer essa visão mais periférica, né? Da importância, a gente trabalha muito propósito, né? Propósito e trauma ali. Porque eu digo para ela, você precisa descobrir quem você é. Questione a sua vida. Questione as suas escolhas. Será que esse casamento que você tem hoje é realmente a relação que você sempre quis para você? Será que essa pessoa tem a ver com você? Será que isso bate com a sua essência? Será que a profissão que você tem está alinhada ao seu propósito? Ou essas memórias de dor que você tem estão te conduzindo e você está jurando que aquela é a vida incrível e que tá tudo bem, porque tá todo mundo indo e você também vai. Então, você fica longe mesmo dessa essência. Então, vocês falaram um pouco vocês trouxeram o que é propósito. E agora a gente está falando de trauma. E a gente está dizendo, você precisa transformar, limpar, ressignificar as suas crenças limitantes, as suas memórias de dor, olhar para você mesmo para descobrir quem você realmente é. Quando eu tinha, voltando um pouco naquela questão da primeira vez que eu fiz cura taquiônica, eu tinha a empresa e eu queria porque queria que a empresa desse certo. Quando eu fiz a cura taquiônica, beleza, saí da cura taquiônica, no outro dia, quando eu acordei, eu fui fazer uma meditação, né? E a primeira coisa que veio pra mim, porque a minha vida, o que ele fez, né, deu espaço pra minha vida trazer aquilo, foi assim, por que você sofre tanto por alguma coisa que você odeia? Você que tá assistindo, você acha que eu tinha noção que eu odiava fazer o que eu fazia? A empresa era incrível, né? Eu era distribuidora, então tinha uma empresa acima de mim. A de ser distribuidora era incrível para algumas pessoas, mas pra Joyce...
não era o ideal. E aí eu lembro que o Ronaldo disse assim pra mim, na primeira vez, na avaliação, a Joyce trouxe psicogerador, aquela mesa, aqui a gente faz uma avaliação. Ele disse assim pra mim, se eu falar pra você fechar sua empresa agora? Nossa, eu fiquei, imagina, porque a gente fica, não, eu vim aqui pra você resolver o meu problema. Conserta. Você vai consertar e a empresa tem que dar certo. Aí eu falei, porque a empresa dá certo pra todos os distribuidores. Aí receba essa, né? Ele falou pra mim, e se você não for todos os distribuidores? Nossa, eu fiquei indignada. O clássico do pai, você não é todo mundo. Eu paguei esse cara pra ele falar o que meu pai tá falando pra mim. Eu fiquei indignada, mas eu não via. Quando eu entendi, né, que eu vim pra cá com o propósito, né, de fazer o que eu faço hoje, aí eu encontrei, eu tive uma sensação que geralmente eu converso com as pessoas e as pessoas é bem distante do que a gente vive hoje, que é esse transbordar. Sabe quando tudo começa a fazer sentido? Porque você às fica vezes meio Nazaré no começo, assim, não, pensando, mas reflexiva depois você fala, é isso. Porque por mais que você não saiba que você tem trauma, você finge que você não vê, mas você sabe quando algo não tá legal. Você sabe quando você tá naquela relação e aquela relação, no fundo, você sabe. Você sabe quando você tá naquele emprego e talvez o seu amiguinho está feliz e você tá ali, nossa, que saco, que não era essa vida que eu queria. Você sabe. Então, eu sentia isso. Só que precisava alguém puxar ali o comecinho do novelo. Quando ele puxa e eu entendo, eu falo, bingo, era isso. Mas eu jurava que eu queria que a empresa desse certo. Tanto que na quarta sessão, já vou fechar essa empresa aqui, porque não era o que eu queria. Então... Mas aí você passa com o Ronaldo, que é um terapeuta holístico. Você podia explicar para o nosso público qual é a diferença entre um psicólogo e um terapeuta holístico integrativo? Holístico vem da palavra holos, né? Que significa inteiro, integral. Então, um terapeuta holístico, sabe aquela coisa de corpo, mente e espírito? É isso que o terapeuta holístico vai fazer. Diferente da psicologia, que é maravilhosa, mas vai olhar a sua parte mental e emocional. Então, um terapeuta holístico, ele vai olhar a sua parte espiritual, a sua parte mental, a sua parte emocional, a sua parte física. E foi essa a diferença que fez pra mim. Porque eu já tinha passado, né, por psicólogos, já tinha tido grandes resultados, só que chegou uma hora que a coisa não ia. Só que eu era extremamente cética. Viu, gente? Eu era extremamente cética, extremamente racional. A primeira pessoa que eu passei dessa área falou assim pra mim, nossa, você é racional, né, moça? Eu fazia terapia e pensava assim, essa mulher tá me enganando. Ai, que palhaçada. Isso não vai dar resultado. Nesse nível. O terapeuta holístico, ele também vai considerar esse todo das vidas passadas, que um psicólogo... Era isso que eu ia falar. E aí, qual foi a grande descoberta? Tem traumas que são daqui, mas a grande diferença para o terapeuta holístico que trabalha com vidas passadas, ele vai dizer que os traumas não começam só aqui, gente. Que beleza. Pensa um negócio que dói aqui, agora multiplica, triplica, porque tá em outras vidas. Então, existiam resultados, existiam coisas que eu tinha passado e que precisava trazer essas memórias para poder ajustar. Por isso que eu tentava pelo meio convencional e não dava certo. Então, quando eu descobri esse mundo, eu falei... É sobre isso. Então, essa é a grande diferença do energético também, né? A parte energética. A gente vai olhar você como um todo, como integral. E agora, faz diferença. Amores do Reconectar. Abre a sua cabeça. Porque se você quer enxergar trauma de uma forma diferente, nós vamos falar das técnicas. Sim, porque até agora a gente falou pro pessoal... Trauma, crença, estão batendo nisso, a pessoa deve estar desesperada e falou, nossa, lascou, eu tenho todo esse trauma aqui. Isso. O que eu faço? É melhor. Esquece. O que eu faço, né? Não vai, deu ruim, não vai dar certo. Não, gente, não se apavorem. Vamos por partes, né? Como diz Chico Picadinho, vamos entender Ela aqui. Ela sempre cita ele. Ai, que menina. Diz alguma coisa, né? Meio mórbido, não. Isso diz no seu inconsciente, isso diz muito. Ai, apaga. Vamos analisar. Apaga. Cancela. Então, vamos começar pelas crenças. A Joyce trabalha com Theta Healing, que é uma técnica que ajuda nessas crenças que não são muito positivas. É isso?
O Theta Healing funciona da seguinte maneira: ele enxerga o seu cérebro como se fosse uma central de computador. De novo, vamos usar o exemplo do celular. Então, durante a sua vida, você vai baixando downloads de sensações, sentimentos, situações, e isso tudo vai ficando registrado no seu cérebro. Esses registros vêm de outras vidas também, não só dessa vida aqui. Quando você vai numa sessão de Theta Healing, a gente pede autorização para fazer uma leitura energética e aí vem a cena do trauma, geralmente, né? Ou vem o sentimento que está atrapalhando na sua evolução. Dentro de uma sessão de Theta Healing, a gente consegue desinstalar essas sensações e sentimentos e substituir por coisas mais modernas que você precisa a partir de agora para gerenciar melhor tanto as suas emoções quanto a vida prática mesmo. Também é possível fazer divórcio energético, né? Quando você for lá com a Vivian fazer o divórcio, você vem comigo ou com a Joy Mello para fazer um divórcio energético, porque vai cortar o cordão umbilical com essas situações e com essas pessoas que geraram os traumas, né? Ô, Joyce, pensando nisso, o divórcio energético, eu consigo usar ele como... Porque às vezes, o que eu observo no ambiente, quando a pessoa tá num relacionamento que tá falido, ela quer sair, ela tá infeliz. E aí ela procura o advogado. Geralmente, a pessoa procura 1, 2, 3 vezes porque ela não consegue concluir aquilo. Ela vai e não consegue. Às vezes ela entra com o processo e desiste. Às vezes até separa, mas o vínculo fica. É possível usar uma ferramenta como essa do divórcio energético, cortar isso lá para até ajudá-la a dar esse passo quando ela quer sair do divórcio No ou não? meu protocolo de atendimento, eu não faço divórcio energético com quem é casado. O que eu estimulo? Que Mesmo que a pessoa queira se separar? Que ela queira se mesmo que divorciar? ela queira se separar. Porque tem muita coisa antes do divórcio energético. Às vezes, a gente precisa ver cada um, né, tem uma individualidade. Mas vem para terapia e se prepara para esse divórcio. Exatamente. E aí, quando você realmente estiver certa, né, ou certo que é esse passo que você quer dar, você vai dar o passo. E aí, o terapeuta não vai resolver nada por você. Ninguém vai te salvar. Vai lá e procura um advogado e dá entrada. A partir do momento que você assinou, e aí a gente vai dar todo o apoio, né, todo o suporte para você passar por isso, e aí sim eu faço o divórcio energético. Você não vê assim? Você enxerga eu enxergo que o divórcio energético é a faxina final. Sim. Então eu Sabe, teria quando- que, tipo, procurar o terapeuta, ou sei lá, entrar a entrada com o divórcio, separar de fato, seria isso? Pra depois entrar com o divórcio É energético? assim, isso é o protocolo da Joyce. Mas a gente sabe que o ser humano é uma caixinha de surpresas. Sim. Então a gente tá aqui dizendo o que é o protocolo. Mas pode ser que chegue alguém ali e você, quando abre a energia daquela pessoa, o campo, você enxerga outras coisas. Mas o que a Joyce está dizendo é que não dá para você terceirizar certas coisas. Não dá para você achar que para você conseguir tomar uma atitude, alguém vai fazer isso por você. O que ela vai fazer, geralmente a pessoa tem crença, tem trauma, porque se ela tá no relacionamento há tanto tempo, vamos pegar uma pessoa assim que tá no relacionamento há muito tempo, e ela não consegue sair, tem muitas outras coisas que precisa fazer. Então você começa a limpar aos poucos, e o divórcio vai ser assim: vamos fechar para você conseguir seguir em frente sem olhar para trás. Eu fiz dentro dos registros acásticos, eu fiz uma única sessão com essa menina, mas ela não chegou a se casar. É um exemplo legal para as pessoas entenderem como é que funciona. Inclusive, eu pedi autorização para ela poder falar isso aqui. Não vou falar o nome dela, mas a gente precisa, né? Ela conheceu um cara nos Estados Unidos, ela mora no Brasil. E eles começaram a se relacionar e ela mobilizou toda a vida dela para ir para os Estados Unidos. Quando ela mobiliza tudo, o cara faz o quê? Termina com ela. Não, ele sumiu, amor. Ele não terminou, ele não teve essa coragem, ele sumiu. Isso já é algo muito desafiador para qualquer pessoa. Sim. Só que não é que foi desafiador para ela, ela ficou completamente desestabilizada. Ela não conseguia viver, ela não conseguia, desculpa a palavra, ela ficou na merda mesmo. E aí, a gente se conhece por uma pessoa em comum, né? Ela me viu uma vez e seguia o meu trabalho. E eu fiz um post sobre divórcio energético. E ela falou assim: Joyce, eu preciso disso. Eu preciso fazer esse divórcio energético para ver se eu consigo. Eu falei: tudo bem, vamos fazer uma ação de registro acástico. A Joyce faz pelo Theta Healing e eu faço pelo registro. Quando eu entro no registro acástico, eu fiz o divórcio, mas antes, o que vem? O que a gente estava falando de vidas passadas. Por que aquela dor para ela era muito intensa? Porque quando ele faz isso, aciona algo Gatilho. que ela viveu lá atrás com essa mesma pessoa.
que não foi nem questão de relacionamento amoroso. Então, ela trazia uma dor muito, muito grande. E o que é interessante do registro é que ela já começou a entender que ela não era vítima. Porque até então, não que ele não esteja, né, errado no que ele fez, mas ela estava no padrão de porque eu, porque a vida, né? Não, você não é a vítima. Ela entendeu o porquê, né? Ele poderia ter feito isso com qualquer pessoa. Por que justamente esta pessoa está na sua vida? Essa é a grande questão. Então, ela foi entendendo tudo o que aconteceu, nós fizemos a limpeza, né, daquela memória, daquela vida. Não é que a gente vai na outra vida, não, viu, gente? As memórias estão aqui no teu campo. A gente fez a limpeza e aí eu fiz o divórcio. E foi muito interessante que às vezes não é exatamente assim. Quando ela abriu o olho, ela falou, opa, minimizou, diminuiu muito o processo dela. Mas muito, foi instantâneo. Ela falou assim, nossa, Joyce... Talvez ela tenha lembrado ainda do cara, a gente fica, né? Pô, é uma situação chata, mas a potência com que isso praticamente destruiu a vida dela, ou iria destruir, era algo muito, nossa, muito grande. Então, no registro, ela conseguiu, e aí a gente fez o divórcio, e hoje ela seguiu a vida dela, e interessante, porque geralmente a pessoa não te procura e fica, aí fala sobre aquilo, nunca mais ela comentou sobre isso, ela seguiu a vida dela, hoje ela tá em outro país, e aí olha que interessante. Já você vai pegar isso. Ela tinha um sonho de ir para outro país. Uhum. Ela tinha um sonho de ir para outro país. Então, quando ela conhece esse cara, ela diz assim, uau, é a chance... Sabe aquilo que você não tem coragem de fazer sozinha? Sabe quando você faz o outro de muleta? Também, porque tem as questões do passado, mas também tem as questões de hoje. Né? E a gente conversou sobre tudo isso. E depois que eu ajustei todas essas questões, que é o que a Joyce falou, de você limpar, reprogramar, ela foi sozinha para outro país. Ela pegou as coisas dela, do nada, ela, Joyce, estou em outro país. Eu falei, como assim? Peraí, deixa eu tentar entender. Continuou fazendo outras técnicas e agora ela tá lá. A gente fez na mandala, né, para ela conseguir emprego lá. Então, ela entendeu e ainda está entendendo que ela precisa caminhar sozinha. Sim. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque toda vez que a gente vai falar de divórcio, tem uma ala mais conservadora que acha que o casamento tem que ser para sempre, tá tudo bem. Ninguém aqui tá romantizando o divórcio. A gente só está dizendo que existem técnicas para, se você estiver num relacionamento que não faz mais sentido, é possível sair daquilo. A vida após o divórcio, você pode ser feliz depois daquilo. Tem meios para isso. E precisa de coragem de verdade pra gente enfrentar se a gente quer realmente continuar naquilo. E ou pra você melhorar o relacionamento, Ou né? pra melhorar. Porque são várias, né, pessoas que Sim. chegam pra gente e acham que o problema é o marido, que o problema é o filho, E aí, com as técnicas, a gente vai ajudando. E não é só de pessoas de relacionamento, né, Joyce? Alguma situação que você viveu, dá pra fazer o divórcio, eu pelo menos Sim. faço. Você saiu de um emprego, gente, eu atendi uma menina esses dias. Ai, fui mandada embora. Mesmo que você queira sair, encerra isso. Porque, vocês já explicaram alguma vez aqui o que é divórcio energético? Não, eu até ia dizer para você falar pra gente, né? Explica a sua versão de divórcio energético e também quais são as técnicas que você costuma trabalhar, assim, e a diferença de uma para outra, para a pessoa poder Entender. separar. Explicando de forma simples, quando você, vamos pegar, você trabalhou num lugar, ou você se relacionou com uma pessoa, você deixa fios energéticos que ficam reverberando na sua vida. Então, da mesma forma que você tem que procurar advogada para assinar, você precisa também limpar, né, esses fios que a pessoa fica reverberando ali na tua energia. Sabe quando você saiu do emprego, mas você fica ali lembrando. E aí a pessoa fala de você e você lembra. E aquilo, energeticamente, né, Joyce, vai influenciando na sua vida. Então, Sim. pelo menos, eu não sei pra você, mas pra mim, o divórcio é isso. Explicando de forma crua. Desvincula a energia. É isso. É como se dissesse assim, você tá pronta para seguir em frente sem ficar olhando para esse passado, sem ter nenhum tipo de ou menos reverberação, só vai. E essa moça que eu atendi há pouco tempo, ela saiu da empresa, ok, já estou super feliz. Nossa, era tudo que eu queria, a gente já vinha trabalhando bastante tempo e ela finalmente entendeu e o próprio universo conspira a seu favor, conspirou e ela saiu. Ela chegou dizendo que ela estava tudo certo, tá bom, mas veio na avaliação que ela precisava fazer o divórcio energético. E quando a gente entrou, mesmo ela estando bem, e ela era uma grande diretora, então tinha uma equipe muito grande. Aquelas pessoas todas, de uma empresa enorme, estavam
enviando energia e sofrendo com aquilo. Então, você imagina como é que tava, né? Então, mesmo ela dizendo que ela estava bem, que estava tudo certo, eu falei para ela, vamos finalizar esse ciclo? Vamos deixar você energeticamente preparada para você poder seguir em frente, para você ir e dizer assim, ó, desvinculei, deixei isso para trás e daí a gente desvinculou de tudo, fez divórcio do chefe, né, das amigas, das pessoas. Então, essas coisas são importantes, mesmo que a pessoa diga, ai, tá tudo certo, tá tudo certo você dizendo aqui. Mas quando a gente conversa sobre energia, é uma outra coisa, né, Joyce? Total diferença. É totalmente diferente, né? E a gente falou tanto aqui sobre cura taquiônica, eu queria que você desse também uma breve explicação. Sim, a gente tá falando sobre traumas, né? Então, assim, 90% das técnicas que eu trabalho é para essa limpeza mesmo de traumas. E a gente vai falar traumas daqui e traumas também que estão em outro tempo e espaço. Então, a cura taquiônica é uma delas. A gente trabalha com a energia taquiônica. Alguém tem um táquion aí? Um táquion. E a gente trabalha com os táquions, tá? É material que a gente traz da Alemanha. O táquion são antenas catalisadoras dessa energia taquiônica, né? Que já é comprovada pela física, e ela é 27 vezes mais rápida do que a energia da luz. Por isso que eu fui lá, e na primeira vez, ó... Já pá! Foi daqui. Eu digo que é a energia da verdade, né? A gente aprende muito isso. Então, é uma energia que vai... É uma técnica que vai trabalhar esses traumas e vai revelar a tua essência, o que é verdadeiro para você. Eu costumo dizer que quando eu fui paciente da cura taquiônica também, né? Então, você começa a ver as coisas de forma diferente. É bem interessante quando você faz, né? Eu acho que é isso. Aí tem a mandala dos dragões, tem um dragãozinho ali, que é uma mandala lúdica. O que eu gosto muito das mandalas é que pensa que você construiu a casa, então você tratou os grandes traumas, e a mandala, ela refina. Ela traz pequenos traumas, pequenas memórias que estavam ali. Sabe quando você já fez a casa e você vai fazer agora aquele... Como é que fala aquele negócio que você coloca embaixo? O rodapé? Uhum. Então, além dos traumas grandes, ela também vai trabalhar esses traumas. Então, é interessante porque às vezes eu tô atendendo e vem assim, uma criança recém-nascida, com 1 hora de vida, na barriga da mãe. É importante vocês saberem que quando o bebezinho tá na barriga, mamães, por favor, prestem atenção nisso, tá bom? Para não acontecer o que aconteceu com Joyce, né? Quando você tá ali na barriga da mãe, tem coisas que a mãe passa que isso fica como memória pro bebê. Minha mãe, por exemplo, levou um susto que esse ser chamado Vivian caiu, ficou com a boca cheia de sangue e a minha mãe levou um susto muito grande. E eu tinha esta memória de medo, de pânico dentro, né, da minha energia. Então, foi na mandala que isso foi limpo. Então, eu acho bem interessante porque, mais uma vez, não é só aquela coisa enorme. Tem certas coisinhas que acontecem que precisam também, sabe, afinar as arestas. Então, eu gosto muito da mandala por isso. E o registro acástico, que é um acontecimento. E foi esse que a moça foi e conseguiu entender o que estava acontecendo. O registro, vamos supor assim, quando eu faço cura taquiônica com a mandala Dragon, eu tô puxando, né, aquela memória, o que aconteceu do registro. Quando eu faço o registro, eu vou até o QG. Sabe o QG? A matriz da vida. Aonde começa e onde termina tudo, eu não sei se você sabe, mas você tem um local desse. A gente pode chamar também de livro da vida para ficar mais fácil de entender tudo o que aconteceu na sua vida, em todas as suas vidas. A vida do espírito. A vida do espírito. Todas as suas vidas, desde o momento, né? Tudo que aconteceu, o que você pensou está ali no registro. Então, quando você vai até o registro de alguém, você traz o que aconteceu com essa moça, muitas explicações, você traz entendimento, você faz as curas do trauma lá dentro, você traz a equipe espiritual daquela pessoa, meu povo, né? O eu superior, que é essa alma, esse espírito dela, né, que tá mais desenvolvido. Sabe quando você diz assim, tá tudo uma bagunça? E você fala, vamos arrumar isso daqui, vamos fazer a reunião de condomínio, vamos organizar essa casa, entender o que tá acontecendo. Por que você tá passando por isso? Né? Eu atendi uma senhora que ela perdeu a visão dos 2 olhos com 60 anos. Gente, vamos combinar. É algo... impactante. É muito impactante. E foi nos registros que a gente conseguiu, que ela conseguiu entender o que levou ela, porque a gente sabe, né, que
né? Foram várias questões, aquilo era o resultado de muitas coisas, né, que ela tinha... Não é que ela deixou de fazer, não é isso não, mas ela... Consequência. É delicado falar isso, né? Por isso que eu digo que ninguém é vítima, né? E é interessante porque ela mesma diz, eu tive que perder a visão para poder voltar a enxergar. Porque ela começou a olhar para a vida dela de uma forma completamente diferente. Eram muitos sinais, eram muitas situações que ela se colocou e que ela foi deixando de lado. Que ela foi deixando de lado, que ela foi deixando de lado, que ela foi deixando de lado. E o corpo, chega uma hora que ele não sustenta mais. Chega uma hora que o trauma, aquilo é tão, né, que o teu corpo, ele adoece. E foi no registro que ela foi entendendo. Então, se eu puder, não sei se deu pra entender, porque senão a gente fica aqui, Deu sim. Mas acho que essa é a diferença aí das técnicas. O registro é como se fosse o HD de um computador, onde está todas as informações, tudo. Não só da pessoa, como do planeta, do universo, não é isso? De tudo, de tudo que tem, de tudo que tem aqui. É que cada um vai ter o seu. Né, de cidades que não existem mais, tudo que acontecer neste planeta está dentro dos registros. E então é muito interessante, né? Porque se você puder receber uma orientação da central da tua vida, principalmente hoje, que as pessoas não têm direcionamento, as pessoas estão perdidas. Meu Deus, isso é incrível, né? Então, quando eu entro, sempre se apresenta um mentor, né? Ou eu superior da pessoa. Isso não tem nada a ver com religião, viu, gente? Já vou logo dizer, porque as pessoas têm essa coisa, né? Ai, mas quando você fala de guia, de mentor, a pessoa já acha que não, gente. É terapia mesmo, né? E todo mundo, viu? Não importa a religião que você tenha, né, Joyce? Né, Vivian? Tem o seu mentor. Eu estava falando isso ontem para uma menina que é budista, porque eu, por exemplo, vim do budismo. O budismo não fala sobre isso, não a linha que eu vivi. Então, e hoje eu sou uma terapeuta de registro acástico. Então, não importa se você tem uma crença, mas a minha crença não acredita nisso. Aí eu falei para ela ontem, faça do mesmo jeito. O seu mentor tá aí, você acreditando nisso ou não, a sua religião falando isso ou não, e tá tudo bem. Né? Mas é muito bom aquela pessoa que te acompanha. Pedimos para você deixar uma mensagem para o nosso público, poderia, para finalizar esse episódio? Poderia. Dá licença. Fé. Amor. Não permita que nada te tire desse caminho. Mas é muito difícil. Lembre-se do que a gente falou aqui. Peça ajuda. Peça ajuda da Joyce. Peça a minha ajuda, peça ajuda, né, do Ronaldo, que passou por aqui, não importa. Peça ajuda de algum outro terapeuta. Vai dar certo. Pode confiar. A gente agradece profundamente a sua presença. Obrigada. A sua presença na minha vida. E eu vou encerrar esse episódio dizendo para você que não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo, sempre vai ter uma voz que é o seu coração. Esse você obedece, te guia, te norteia. Eu honro a vida de todos que passaram por aqui durante essa primeira temporada. Não vou lembrar o nome de todos, mas não posso deixar de agradecer Wagner, Ronaldo, Joyce, Bianca, que nos faz uma visita hoje, e Ana Paula, e Aline e Wagner, Vivian, Joyce. Então, gratidão do fundo da nossa alma. Esperamos que esse conteúdo tenha facilitado a sua cura. É assim que a gente encerra. Quer dizer mais alguma coisa? Quero agradecer profundamente também aquelas pessoas que estiveram nos acompanhando, nos assistindo durante todo esse tempo. A gente encerra um ciclo. E que se uma pessoa que teve contato com esses episódios pôde se reconectar com ela, pôde despertar, a gente já fez o nosso trabalho. Hoje eu vi que o que a gente está fazendo aqui vai ficar gravado para a eternidade. A gente vai morrer e esses episódios estarão aqui. Então, parabéns, meninas. Deixa eu fazer Muito esse papel. obrigada. Deixa eu fazer esse papel. Acho que em nome de todos que passaram por aqui, de todos que eu ouvia, nossa, eu tô assistindo o podcast da sua irmã, que maravilhoso, que incrível, né? Parabéns pela iniciativa de vocês. Parabéns por vocês
terem a coragem de abordar tudo isso, né? Na internet, trazer coisas novas e continuem. Gratidão. Vamos firmes. Gratidão. Axé. Até segunda temporada. Até lá.